Eu espero que você esteja pronto para ser a pessoa mais foda que você já conheceu. E se você não sabe o porquê que eu tô falando isso, agora você vai ficar sabendo. Sabe por quê? Porque eu vou te ensinar tudo o que eu descobri ao longo dos anos para conseguir ser uma pessoa muito mais emocionalmente estável, muito mais concentrada na minha própria felicidade, muito mais poderosa, muito mais autêntica, muito mais feliz sendo eu mesma e principalmente indo em busca dos meus sonhos. Então já se prepare para a sua nova era. Olá, bem-vindo ou bem-vindo de volta ao Dona de Si. E aí, como é que vocês estão nessa linda quinta-feira? No episódio de hoje, eu vim conversar com vocês sobre a nossa nova era. Sim, a sua nova era, meu querida. A nossa, porque eu me incluo nisso, mas a sua, a sua. Vamos falar especificamente de você hoje, meu querido. Sim, baseado nos meus conhecimentos, naquilo que eu tenho para trazer como bagagem, mas eu quero ajudar vocês a realmente viver esse semestre do ano e, na verdade, a sua nova vida de uma maneira que, assim, sinceramente, implacável. Implacável. Não tenho o que dizer, implacável. E eu vou começar dizendo que, primeiro, você tem que literalmente ignorar os seus próprios pensamentos destrutivos. Sim, houve épocas da minha vida em que foi difícil pra mim conseguir ir além porque eu me limitava. Segundo, as crenças limitantes de outras pessoas e as crenças limitantes próprias, né? As minhas próprias crenças limitantes. Por quê? Porque a gente se duvida o tempo todo, gente. A gente sabe do nosso potencial, porque se ele existe na nossa cabeça, então ele é real. Só que ele, para ser concretizado, tem que ser feito diariamente, entende, gente? A gente é aquilo que a gente faz constantemente, repetidas vezes. E parece clichê, porque os clichês são verdades e as pessoas, elas não estão a fim de enxergar a verdade. Entende? Essa é a realidade dos clichês. É clichê porque de tanto falar, as pessoas acham que é banal, que é, ai, pois é. Segue aí pra tu ver. Segue aí pra tu ver se você não vai ser incrível na tua vida. E eu percebi ao longo da minha vida, gente, que eu já tive fases que eu não sabia o que eu sei hoje. E isso é fato. Você tá numa etapa da sua vida que provavelmente você não sabe coisas que você deveria saber sobre si mesmo. E é por isso que eu tô aqui pra te contar. Primeiramente, eu queria dizer que pra você conseguir aquilo que você deseja na vida e ser uma pessoa que conquista o sucesso que você deseja, os sonhos que você quer, sei lá, gente, qualquer tipo de sonho, seja ele material, seja ele emocional, qualquer tipo de conquista que você queira ter na sua vida, só vai acontecer se você for a pessoa que sustenta aquilo que você deseja. Se você deseja um corpo, você tem que sustentar a rotina para ter esse corpo. Se você quer sustentar uma carreira, você tem que sustentar a rotina para ter essa carreira. Se você quer sustentar aquele tipo de relacionamento, você tem que sustentar a maneira como que você cuida desse relacionamento para que isso aconteça. Senão, simplesmente as coisas não vão acontecer. E a sua nova era, minha querida, a sua nova era, você agora, a sua nova vida, simplesmente é você viver acreditando fielmente em você. Sem ter essas dúvidas aí na sua cabeça de e se, e se, e se, com você parando de ligar para o que os outros pensam ou falam de você, para as outras pessoas que dizem que não vai dar certo, para as outras pessoas que dizem que, meu Deus, mas você nem sabe fazer isso. Porque, gente, você acha mesmo que eu sabia falar? Você acha mesmo que eu sabia gravar alguma coisa? Todas as coisas que eu queria, eu tive que aprender. E na vida é assim. Eu tive que me criar sozinha e é por isso que eu te falo. Aprenda a se criar. Aprenda a ter autorresponsabilidade sobre você. Porque isso, sinceramente, é uma das equações básicas para você ser um adulto funcional no mundo. E depois da funcionalidade de viver, né, apenas existir bem aqui na face da Terra, vem a parte de você conseguir se dedicar fielmente a você mesmo. E isso parece bizarro, mas eu acredito que muita coisa, e eu vou falar isso eternamente, vem do seu amor próprio, daquilo que você pensa que é capaz e que você consegue ir através das ações mostrando pra si mesmo que é capaz. Porque senão as coisas não vão sair do lugar mesmo. E aí sim, você vai estar confirmando aquela teoria de que você não consegue, ou que você não é capaz, que você não pode mudar a sua vida. Gente, todo mundo pode mudar a própria vida a qualquer momento, a qualquer instante. Não existe um momento em que você se sente capaz de tudo. Existe um momento em que você decide ser capaz de tudo. Vão ter situações na sua vida, provavelmente, que vão te deixar mal.
que vão te desgastar, que vão te deixar estressado, que vão deixar você duvidar de si mesmo e situações principalmente externas a você, que às vezes vão fazer você se sentir inadequado, vão fazer você se sentir mal por existir. E eu percebi, falando por experiência própria agora, que essas situações, essas coisas são perfeitas e exatamente perfeitas para você ir além, para você conseguir ser exatamente a pessoa que você merece ser, que você nasceu para ser, uma coisa meio de destino até, digamos assim. Hoje eu vejo que tudo que eu passei foi moldado para ser a pessoa que eu sou hoje. Em segundo lugar da minha lista imaginária, porque sim, eu estou fazendo esse episódio da minha cabeça, sem roteiro algum, porque eu senti de literalmente sentar aqui e conversar com vocês de uma maneira mais livre e autêntica, assim. Eu sempre sou autêntica nos meus episódios. Na verdade, autenticidade é a palavra-chave da minha vida, fonte da minha criatividade e da minha essência. Mas às vezes a gente tem um roteirinho, né, pra gente seguir, pra gente não ficar perdida sem coesão de um contexto com o outro, né? Mas agora, se eu tiver embananada, vai ficar embananado, porque essa eu sou verdadeiramente eu. Não, brincadeira, gente, vai fazer sentido. Por favor, foca aqui. Foca aqui na nossa nova era. Calma aí. Vamos voltar. E, segundo a minha lista imaginária, em segundo lugar, eu peço para que você, além de parar de seguir essa mente louca de duvidar de você mesmo, eu quero que você não só acredite fielmente nas suas ideias, como também execute com a maior confiança do planeta. Eu quero que tudo que você queira fazer na sua vida, você faça com orgulho de você, com uma vontade enorme de fazer aquilo, porque vocês devem fazer as coisas num lugar de conexão, um lugar de paixão pelaquilo que você faz, e não buscando o resultado daquilo, buscando o privilégio de ser aquilo, entende? Você tem que ir além do seu campo egóico e ir muito mais para o que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo. Os seus porquês, o porquê você faz aquilo, o emocional tem que ser muito mais valioso do que o sentido material da coisa. Então, quando vocês forem escolher profissões, quando vocês forem escolher coisas na vida, escolham baseados nas suas paixões. Independente quem te fale alguma coisa ou quem ache que você deveria fazer A em vez de fazer B. Você sou eu? Não. Então, cala a boca. Simplesmente foda-se as outras pessoas. Por quê? Porque elas não são você no final da sua vida. Gente, é a coisa mais básica que eu tive que aprender na marra. Então é por isso que eu falo pra vocês: acreditem fielmente nas suas ideias e execute com confiança as suas ideias. Você vai ser ruim no começo? Provavelmente. Provavelmente você vai ser ruim. Isso é um motivo para você desistir? Jamais. É um motivo para você continuar. Quer dizer que você tem muito mais para aprender, entendeu? Aquela pessoa que já é boa naquilo que faz, ela tem que se desvendar muito mais para ser melhor ainda. E claro, é uma escalada sem fim, né? E ser melhor que quem? Que você mesmo, gente. Existe uma questão na minha vida que eu gostaria de compartilhar. Gente, eu tô falando de mim, mas é pra pegar pra vocês, tá? Não é nada sobre mim, é sobre que eu quero ajudar vocês, tá? Então, por favor, usem os exemplos que eu digo sobre mim pra sua vida. Ah, eu acho que eu vou tirar meu óculos. Parece que eu tô mais bonita sem óculos. Que isso? Agora que eu percebi. Bom, não sei. Não sei, não sei. Claro que eu sei. Sou bonita de qualquer forma. Qualquer forma, oh Deus amado, que beleza. É beauty and brain, sabe como é, né? Então, voltando ao raciocínio, é uma questão na minha vida que eu percebi é que, gente, eu nunca liguei pra grama do vizinho. E quando eu falo isso, eu falo de um lugar de privilégio, eu sei. Tá, eu sei que eu tenho muito privilégio da minha vida, mas assim, eu nunca liguei. E sim, existem pessoas que são muito mais ricas do que eu, são muito melhores do que eu. E, gente, eu não tô nem aí. Tipo assim, eu nunca vou ligar pra alguém que não seja eu. Porque se alguém que tá fazendo alguma coisa legal, que eu acho legal, eu vou pegar e falar, ah, que legal, vou fazer na minha vida. E se alguém não tá fazendo algo que eu me inspiro, por que que eu vou ligar? Sabe? Tipo, realmente eu não consigo entender da onde que vem a comparação. Na verdade, eu até entendo. Ela vem de um sinal de inferioridade, que você mesmo colocou em si, né? Geralmente as pessoas colocam em si. Agora, quando você vive a sua vida sem ligar pra isso, é tão mais simples e é tão melhor você crescer e querer crescer junto com as pessoas do que você querer competir. Competir pra quê? Não, realmente eu queria entender da onde que vem esse sinal de que você precisa ser o melhor, porque aí sim você vai ser feliz. Gente, felicidade é uma coisa que você constrói, você cria a sua própria felicidade. A felicidade não vem de fora, de coisas externas a você, vem de você, e aí de você fazendo aquilo que você quer, de você fazendo aquilo que você sente bem, aí você é feliz. E é isso que eu queria falar pra vocês. Na sua nova era, se você é uma pessoa que se compara, eu espero que não, mas se você se compara, não é pra se comparar. Não é pra se comparar com ninguém na face da Terra. Por quê? Porque ninguém é você. E, gente, eu não consigo entender.
eu acho que não entra na minha cabeça porque eu nunca me comparei. Então, é uma coisa que sabe, quando você não sabe como que é a cena de alguém esquartejando alguém? Ai, que horror pesado, né? Mas assim, eu não consigo, não entra na minha cabeça como seria essa cena porque eu jamais faria isso na minha vida. É literalmente isso, não entra na minha cabeça essa comparação. Mas eu sei que existe na cabeça de várias pessoas, principalmente porque a sociedade é um pouco doentia em relação à comparação, porque, ai, se fulano é assim, por que que eu não sou assim? Meu Deus, que péssimo por não ser assim. E aí pior, né? Começa uma inveja porque fulano é assim e eu não sou assim. Ah, dá licença. Dá licença. Quem é esse fulano na fila do pão, gente? Que importa? Se você quer ser de uma tal maneira, comece a criar habilidades, comece a criar competências, comece a ser a pessoa que você quer ser, pra você ser daquele jeito que você quer ser. E quando eu falo jeito, são várias coisas, né? Sei lá, modo de falar, modo de vestir, modo de ser, profissão, relacionamentos, relação consigo mesma. Parem de achar que o mundo gira em torno de você olhar o que existe fora de você, para aí sim você decidir o que faz parte de você. Às vezes você nem sonhava em querer, exemplo, tal tipo de corpo, mas aí você vê um fulana e você fica, meu Deus, porque agora eu preciso emagrecer 40 quilos. Ai, gente, tão quarta série isso aí é tão, tipo assim, fundamental, pessoas com mentalidade bem, assim, tem tantas coisas mais importantes na vida, e se você realmente é um corpo X, vai fazer isso por você e não fica se comparando por você não tá naquele corpo X enquanto a fulana tá, enquanto outra pessoa tá lá na Itália e você tá aqui sentada no sofá, sabe? Ah, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus, cara. Isso me irrita. Isso me irrita. Isso me irrita plenamente, porque só você pode se colocar nos lugares que você deseja. E o fato de outra pessoa estar em outro lugar, o fato de outra pessoa ter aquilo que você não tem ainda, possivelmente, se você melhorar sua mentalidade, e vai melhorar, isso não significa nada. Isso não significa nada. Nada, isso não importa. Não deveria importar. Em quarto, não ligue para as críticas e também não ligue para os elogios. Sim, pois bem. Seja neutro, literalmente. Porque, assim, as pessoas que mais te bajulam, às vezes, é porque elas querem mais saber sobre a sua vida, ficar perto de você, entrar em contato, do que de fato dizer realmente que você tá fazendo alguma coisa boa. Eu não tô falando que todos os elogios sejam falsos, mas eu acredito que se você se fixar em elogios, isso pode te paralisar e não te fazer crescer ainda mais. Outra coisa é para as críticas. Com certeza é um tópico que eu falo pra você ligar muito menos do que os elogios, óbvio. Porque assim, gente, crítica, todo mundo vai criticar em algum momento. Qualquer coisa que você fizer, a maneira como você faz aquilo, a maneira que você tá existindo no mundo, às vezes incomoda as outras pessoas simplesmente porque você tá existindo. E é normal, tem pessoas que não vão concordar com você, tem pessoas que não vão gostar de você, tem pessoas que não vão e vão criticar e isso aí, tá tudo bem. Gente, tá tudo ótimo. Parem de ser tão emotivos assim. Parem de paralisar sua vida, de ficarem tristes por qualquer coisa, por qualquer pessoa que vai te falar alguma coisa. Uma vez, minha psicóloga me disse isso e ficou muito na minha mente porque é a realidade. Se alguém fala, eu não gostei do seu cabelo verde, sem você ter cabelo verde, você vai ficar tipo, tá. E é literalmente isso. Pra qualquer coisa, porque você só se ofende internamente se você, em algum grau, acredita que aquilo possa ser verdade sobre você. Se alguém fala, ai, mas ela é uma coitada, ai, mas ela é isso, ai, mas você já viu, mas sabe por quê? Ai, porque, cara, não se importe. Pessoas que têm propósito na vida, que cuidam delas mesmas, elas não têm tempo de ficar falando sobre as outras pessoas, muito menos mal, tá? Porque, assim, sinceramente, eu acho que isso não tem nada a ver com a sua nova era. Pessoas que são centradas na própria vida, que têm mais autonomia, mais autenticidade, mais felicidade em viver, elas não estão perdendo o tempo delas falando da vida dos outros, elas não estão perdendo o tempo delas ligando pra críticas, pra, ai, bajulações, pra puxa-sacos. Não, elas não estão, elas estão literalmente fazendo constantemente aquilo que elas querem fazer, aquilo que elas sabem que faz parte do processo de vida delas. Quando você entende o poder de você viver sua vida e ao mesmo tempo a sua insignificância, isso também já ajuda muito. Porque ao mesmo tempo que você é o protagonista da sua vida, você talvez seja insignificante para algumas pessoas, você não é importante o suficiente. E tá tudo bem, gente, você tem que se sentir importante na sua própria vida, na sua própria pele e fazer as suas coisas. E isso vem também de uma autovalorização, de uma autoconfiança poderosa sobre si. Que é outro tópico que eu gostaria de falar com vocês, porque isso me ajudou muito na minha vida a trazer essa nova era pra vocês, pra que a gente seja essa nova versão, né, de nós mesmos. E eu digo nova versão pra dizer pra ser alguma coisa impactante mesmo, mas na verdade, eu acredito que é uma construção
genuína e contínua daquilo que você escolhe vivenciar, se desenvolver como pessoa. E eu digo com audácia que eu sempre fui muito corajosa, que eu sempre fui muito verdadeira, que eu sempre fui muito audaciosa, que eu sempre fui muito sonhadora. E isso motiva porque é algo que você não consegue deixar de pensar naquilo que poderia ser, em sonhar grande, em querer vivenciar coisas incríveis. E isso, gente, só pode nascer de uma mente de uma pessoa que tem fé, que tem autoconfiança sobre si. E, às vezes, alguma dessas coisas podem ser minadas por, com certeza, como eu disse no começo do episódio, crenças limitantes suas e de outras pessoas. E foi literalmente o que aconteceu na minha vida. Eu sinto que muitas pessoas, e eu mesma, claro, eu me incluo nisso, porque eu acredito que as pessoas, elas podem sim dizer coisas desagradáveis, podem sim às vezes até querer interferir no nosso caminho, mas é a gente que sempre dá o veredito se aquilo nos incomoda a ponto da gente paralisar. Então, na verdade, no final das contas, é a gente que faz isso com a gente mesma, por deixar ser levado. Mas eu posso dizer que antes eu era muito ingênua, eu era muito criança, e hoje eu vejo o quanto eu deixei que outras pessoas e eu mesma me limitasse por medo ou insegurança de não fazer o meu sonho se concretizar, só que essa nova versão nossa, ela não se deixa levar por momentos específicos, e sim por coisas que ela consegue ver a longo prazo. Você tá crescendo como pessoa? Isso eu falo pra você mesmo. Você tá crescendo? Você tá sentindo que você tá sendo uma pessoa que cumpre com a sua palavra, que você tá crescendo sua autoconfiança, seguindo por esse caminho que você tá fazendo? Então por que que você vai parar? Por que que você vai desistir? Por que que não? A nossa nova versão, ela não desiste, ela não liga pra outras pessoas, ela não liga pra momentos que ela não está bem. Claro que eu falo pra gente sentir esses momentos, e eu não tô falando pra gente ser ha-ha-ha e só ser obsessor sobre os nossos sonhos e não prestar atenção nas nossas emoções, mas eu sinto que é preciso não se importar com coisas que não revelam nada sobre a gente. O que o outro pensa, o que que ele pensa sobre o nosso sonho, diz sobre ele, não sobre a gente. E por que eu falo muito ou um pouco sobre outras pessoas? Porque eu acredito que quando você não tem a base normal de um ser humano, que é ter uma família emocionalmente estável, você fica meio que perdido emocionalmente. E aí você precisa criar o seu caráter sozinho, que foi literalmente o que aconteceu comigo. Então eu sinto que a minha força, a minha verdade de ser quem eu sou é tão forte, é tão real, é tão poderosa que eu tenho muita vontade de poder explicar pra vocês como que é isso. E quero que vocês continuem na trajetória de vocês. Quero que vocês consigam aquilo que vocês desejam, acreditando em vocês mesmos, podendo não só de fato viver nessa premissa de acreditar, mas também realizando. Não deixe suas emoções falarem mais alto. Eu sinto que muitas das vezes minhas emoções falaram mais alto e eu deixei me levar pelas minhas emoções. Por mais que eu pareça uma pessoa muito centrada na vida, eu sinto que hoje em dia eu sou, com certeza. Mas como eu disse, é como se fosse uma construção da nossa versão mais sustentada, mais foda que você já teve, entende? E se você não construir, se você não se dedicar em ir mais uma vez e tentar de novo, caso necessário, você nunca vai descobrir quem você poderia ter sido. E existe só uma vida, né? Pelo menos com esse rosto, desse jeito, com essas circunstâncias. Não se deixe, nunca mais. Não se deixe, nunca se deixe por nada, por ninguém. Sempre seja fiel a si mesmo. Sempre seja fiel a você se construir. E eu tô falando de uma maneira que eu quero que vocês entendam que vão haver sim momentos difíceis, que vão haver sim momentos de dificuldade, eu diria. E eu digo até por conta das nossas próprias competências. Você vai ter que ser uma pessoa mais capaz, você vai ter que ser uma pessoa mais organizada, você vai ter que ser uma pessoa mais constante, uma pessoa mais disciplinada. E essas são habilidades e virtudes de pessoas que treinam para isso. São pessoas que criaram essa mentalidade. Eu acredito que a mentalidade é a coisa mais preciosa da vida de alguém. Se você for uma pessoa mentalmente forte, nada vai poder te abalar de verdade assim. As coisas, elas vão, como diz Jade Picon, pensei que eu nunca iria parafraseá-la, mas enfim, as coisas elas passam por mim, mas como é que é?
Ah, gente, meio que, tipo, as coisas passam por ela, mas não atravessam, ou atravessam, mas não tocam no coração. Meio que essa foi o sentido da frase dela. E realmente isso me pegou porque é literalmente isso, as coisas elas vão acontecer independente da pessoa. Na vida de todo ser humano, vão ter momentos desafiadores, vão ter momentos tristes, vão ter momentos em que você pode se sentir sem rumo, que você vai sentir que não tem como continuar, mas sempre tem como continuar, sabe por quê? Porque você está vivo, porque você é você, porque você pode tentar mais uma vez, e você pode tentar melhor, você pode tentar mais forte, sabe? E você vai conseguir. Eu sinto que as pessoas, elas são muito imediatistas. Elas são deveras imediatistas. Elas querem coisas que levam talvez anos para se construir em, sei lá, 2 dias. Eu e você, a gente quer ser muito bom em algo, né? Com certeza. Só que muitas das vezes pode ser que a gente se frustre por a gente não ser tão bom a tempo do que a gente gostaria. Mas esse é o problema, são as nossas expectativas, não necessariamente o processo das coisas. Você tá indo, você tá conseguindo alcançar o que você deseja cada dia mais. Um dia de cada vez. Eu sinto que é necessário a gente enxergar que existe um caminho para aquilo que a gente quer. E se a gente seguir esse caminho, é inevitável, é inevitável. O sucesso é inevitável para as pessoas que não desistem de si mesmas. E eu tô falando para qualquer área da sua vida, para qualquer coisa que você queira fazer. Se você tiver autoconfiança, se você tiver uma vontade, um porquê muito forte, o como vai ser uma questão de tempo, uma questão de tempo mesmo. Literalmente tempo. E é isso que a gente teme, o tempo das coisas. Porque o tempo das coisas não é às vezes o nosso tempo. O tempo de Deus às vezes não é o nosso tempo. Muitas das vezes não é o nosso tempo. E eu vou falar pra vocês, além de tudo isso, é preciso, como eu falei anteriormente, ter autorresponsabilidade. E com a autorresponsabilidade vem a necessidade da gente se confrontar. Muitas pessoas, elas não têm coragem de se confrontar. Elas colocam o problema da vida delas nos outros. Ah, porque, ai, não sei o quê. E sim, eu sei que tem muitas pessoas que foram vítimas aí de muitas coisas ruins na vida, mas no momento em que você consegue sair daquele cenário, daquele ambiente, e se possível, espero que você já tenha o feito, você consegue redesenhar a sua vida, sabe? Colocar mais poder em você mesmo porque você sabe quem você é. E isso só vem com autoconhecimento, com uma mentalidade forte. E tudo isso você vai desenvolver se você tiver tempo pra se confrontar. É meio bizarro falar isso, mas você tem que se olhar no espelho, escrever se preciso. Eu gosto muito de escrever pra fazer isso e fazer o trabalho sujo que ninguém vai poder fazer por você, porque poucas pessoas vão olhar na tua cara e falar, ó, você precisa melhorar isso, você precisa melhorar aquilo, você precisa fazer isso. Não, tem pessoa que pode até saber o que você precisa, mas não vai falar. Não vai. Literalmente não vai. Você tem que saber o que você tem que melhorar. E se você não sabe, tá na hora de você saber. Tá na hora de você pegar e entender. Ah, e por que que eu não tenho o corpo que eu desejo? Ah, será que é porque eu como de uma forma que eu não deveria comer? Eu falto dos treinos? Eu realmente não faço o que eu tenho que fazer? Então eu não vou conseguir ter o corpo que eu gostaria de ter. Sabe, se encare. Ah, eu gostaria de passar numa prova, mas eu tô estudando pra essa prova? Mas eu tô sendo a pessoa que realmente consegue aquilo? Porque senão, não tem ninguém pra você culpar. E nem você mesmo, por incrível que pareça. Claro que é necessário ser firme, né? É necessário você falar, bom, então eu vou fazer isso. A partir de agora, isso, isso e isso. Pronto, acabou. Agora, você se culpar pelas coisas que poderiam ter sido, pela mentalidade que você poderia ter tido antes, pela pessoa que você poderia ser há 3 anos atrás, já era. Esquece, a nossa nova era não se perde nisso. E ela se ama verdadeiramente para olhar por tudo que ela passou e entender que fez parte do processo e que se hoje ela sabe muito mais do que ela sabia antes, isso significa que ela cresceu. E é isso que eu quero trazer pra vocês. A nossa nova era é a era que você se sente a pessoa mais foda que você já conheceu. Não necessariamente porque você faz tudo, mas porque você é tudo que você precisa pra si. Você é a pessoa que se acolhe, você é a pessoa que se encara, você é a pessoa que se responsabiliza, você é a pessoa que a sua criança gostaria de conhecer. É aquele tio, aquela tia que com certeza você gostaria de ter conhecido quando você era menor. Que falava: "Não, vai lá, faz". Aham. E que quando você errar, você fala: "Ah, tenta de novo, vai, mais uma vez". Por que que você não tenta de outro jeito? Por que que você não tenta fazer algo assim? Mas não desiste. Não desiste. Desistir é uma das coisas mais tristes que o ser humano pode fazer por si mesmo, porque não há ninguém
que vai poder te colocar num lugar que você deseja. Eu falei isso nesse episódio já e vou falar de novo porque é uma coisa que tá muito na minha cabeça. Porque realmente não é ninguém que vai poder fazer isso. E olha o poder que você tem sobre si. E eu não tô falando isso pra você falar, ai meu Deus, é tudo sobre mim. Eu preciso fazer tudo. Meu Deus, ai que pressão, que eu tô me sentindo sobrecarregada só de pensar. Gente, com calma. Você tem a vida toda. Mas não é porque você tem a vida toda que você vai esperar a vida toda, não é verdade? Porque se você esperar a vida toda, você vai acabar se contentando com a vida que te sobrou e não com a vida que você realmente quer pra você. Se você tem o ideal da sua vida, se você sabe a pessoa que você quer se tornar, você precisa ir em busca de. Você não pode se deixar levar por si mesmo, pelos outros, pelas circunstâncias. Não importa as circunstâncias, não importa quem você é, da onde que você veio, da onde que você tava, que não sei o quê. Não importa, coloque no seu coração aquilo que você deseja e vá em busca. Ah, não sei, busca saber. Ah, mas eu preciso ir em tal lugar? Vai em tal lugar. Ah, porque eu preciso. Vai buscar o que você precisa. Mas faz com aquilo que você tem agora. Que eu tenho certeza que daqui a pouco você vai estar fazendo muito melhor. Eu sei disso porque, por exemplo, antes eu não sabia fazer um vídeo, gente. Meu vídeo, o primeiro vídeo do meu canal é que eu privei. Mas assim, gente, que vídeo feio! É feio. É feio, é brega. É assim, não foi uma coisa que eu fiz genuinamente, mas eu não sabia o que eu estava fazendo. Mas eu fiz. Você precisa começar. Você precisa começar para depois melhorar. A sua nova versão é aquela que melhora as coisas, é aquela que não olha para algo e acha simplesmente ruim. Você pode achar que não tá tão bom quanto você gostaria, mas você vai se martirizar por isso? Pega e faz melhor da próxima. Pega e faz melhor, se orgulha da próxima vez. Se orgulha cada dia mais por você estar buscando fazer. Quem disse que tentar também não é incrível? Quando falam, ai, porque tentar, ficar em segundo lugar, ai, é muito ruim. Ah, para de ser um frustrado. Sabe o que que é o ruim? É você não fazer nada com a tua vida, é você ficar lá sentado aqui assim, ó, sem fazer nada. Isso é ruim. Isso é ruim. Agora você ir lá e tentar, ter orgulho de você, ter autoconfiança pra ir lá e fazer. Por isso que as pessoas às vezes elas ficam paralisadas mesmo, porque as outras pessoas e elas mesmas ficam se colocando num lugar de insegurança, num lugar de, ai meu Deus, mas eu não consigo. Isso é só pra outras pessoas. Ai, gente, não. Não! Para, eu quero que você para. Sua nova era, a sua nova você. Não se deixa levar. E olha, a gente tá no meio do ano, né? Praticamente mais de meio do ano. Mas ainda dá tempo de você fazer tudo. Tudo que você deseja, de ser tudo que você ainda deseja e mais de construir mais estabilidade, mais sustentabilidade para sua vida. Até porque é isso que vai fazer diferença. É você construir algo sólido. Quando você constrói alguma coisa, você não tem que construir alguma coisa meia boca, gente. Ah, eu vou fazer isso só por tentar, nem vou dar o meu melhor. Dá o seu melhor. Dá o seu melhor. Ah, meu melhor é ruim. Faz do jeito que você acha. Ah, é ruim, nem vou tentar porque é ruim. E você vai ficar bom como? Não fazendo? Ah, tá. Uhum. Era só isso que eu queria saber. Não adianta. Não adianta você olhar pra si e não se responsabilizar. E essa nossa nova era, ela literalmente é aquela que não se importa. Ela vai em frente, ela busca ser melhor todos os dias. Quando eu falo ser melhor, gente, não é coisas mirabolantes, é você falou que ia acordar, o horário que você falou que ia acordar, então acorda. Você falou que ia comer melhor, então come. Você falou que ia treinar, então treina. Você falou que ia trabalhar nisso, então trabalha. Você falou que ia buscar se desenvolver nisso, então não se desenvolve. Você disse que ia fazer, então faça. Bom, são essas 300 coisas que estão passando pela minha cabeça agora, de que a pessoa mais foda que você merece ser, ela tá escondida naquilo que você sustenta ser pra si mesmo. Aquilo que você é capaz de ser por você, por mais ninguém. Ninguém precisa ver nada, ninguém precisa. Se você ainda nem trabalha com isso, com redes sociais, que eu trabalho, ninguém precisa ver o seu esforço, ninguém precisa saber, ninguém precisa te aprovar, ninguém precisa validar você. Se ame o suficiente pra ser a pessoa mais foda que você já conheceu. Ah, porque eu conheço o Cristiano Ronaldo. Vai ficar um pouco difícil. Brincadeira. Mas continue persistindo, continue, porque, assim, eu falo que o que constrói impérios é a sua mentalidade, é aquilo que você consegue ir além, independente do que é visível. Independente daquilo que é visível para os seres humanos, acredite que aquilo que você tem a realizar é possível. Ao longo prazo, as coisas que pareciam impossíveis se tornam possíveis. Não porque elas simplesmente se tornam, mas porque você se torna a pessoa que consegue fazer com que se torne possível.
E se tudo que eu disse até agora fez algum sentido pra você, já segue o Dona de Si aqui e também avalie o podcast com 5 estrelas ou as estrelas que você achar que ele merece. Também te convido a conhecer as minhas redes sociais. Tô no Instagram, @taibrand com D mudo R. Também tô no TikTok, @taibrandrr, né? Tem 2 R's no final. Também tô com meus canais no YouTube, tanto o Dona de Si. O Dona de Si está como @Dona de Si Podcast. Você pesquisa também Dona de Si no YouTube e vai achar. E também o meu canal de vlogs, rotinas, coisas mais pessoais, que é o meu nome, Tainã Brandão, que você também encontra como @taibrandr no YouTube. Bom, são essas as minhas redes sociais. E agora vamos para o ponto alto e o ponto baixo da semana, galera, pra gente fechar esse episódio da nossa nova versão com chave de ouro. O meu ponto baixo dessa semana, ele veio duplo. Um é que gente, a minha psicóloga disse, ela tava de férias, e eu teria a primeira sessão de volta dela, né, agora, nessa quinta-feira. E ela falou que não poderia, né, que ela tinha que arrumar as coisas lá, enfim, não ia dar certo, que se eu poderia quinta que vem. E eu disse, né, com certeza eu posso. E eu por dentro, meu Deus, eu me preparei faz uns 30 dias pra poder falar sobre tudo que tá acontecendo na minha vida. E aí eu vou ter que adiar até quinta que vem. Pois é, gente, é muito triste. Porque às vezes você quer conversar com a sua psicóloga pra saber se as loucuras da sua cabeça fazem sentido. Faz sentido? Claro que faz sentido. E eu tô bem triste com isso, porque eu vou ter que esperar até quinta que vem pra contar a novela, que é a minha vida pra ela. Mas tudo bem. Outro ponto baixo, né, porque dessa vez vai ser um ponto baixo praticamente duplo, é que caiu uma unha minha. E assim, gente, cara, eu acabei de fazer minha unha. E agora eu vou fazer a próxima unha daqui 2 semanas só. Então eu literalmente vou ficar com uma unha sem e 9 com. Bom, eu vou ter que lidar, né, com essas infelicidades e vida que segue. Mas falando agora do meu ponto alto da semana, gente, o meu ponto alto é literalmente essa visão de vida. É literalmente essa nova versão nossa, essa nova era, essa nova visão de que as coisas são incrivelmente possíveis e que se a gente continuar na nossa vida, vivendo o nosso melhor, acreditando no melhor, com a nossa autoconfiança, com o nosso poder pessoal, não há barreiras, não há limites, né, galera? Não há nada que a gente não possa conquistar, não há nada que a gente não possa fazer. E se a gente ainda não pode, a gente vai descobrir como fazer. Porque é literalmente isso que sustenta quem você é e quem você quer se tornar. E isso é a vida, isso é a vida. Então eu espero realmente com esse episódio acrescentar na vida de vocês. E já aproveita e já compartilha esse episódio com quem você acredita que merece ouvir essa mensagem sobre empoderamento, sobre a nossa nova era, a nossa nova versão, aquela que não se importa, que não se incomoda, que não se altera por nada e que segue fielmente acreditando na sua vida, entende, gente? Se a gente não acreditar na visão que a gente tem da nossa vida, a gente vai acreditar em quê? Sem sentido. Então, por favor, já aproveita e já compartilha também pro pod chegar em mais e mais pessoas. E também subir aqui nas paradas do Spotify. Falo com vocês na quinta que vem e até a próxima conversa, tá bom?